Pedro estava convencido de que tinha um casamento perfeito. 5 anos de felicidade sem nuvens, uma carreira de sucesso em Lisboa e uma esposa que ele adorava. Mas uma aba acidental no navegador destruiu tudo. Ele descobriu que a mulher que dormia ao seu lado todas as noites escondia não apenas um amante, mas toda uma vida passada, que ela decidirá esquecer. E o pior de tudo era o que ela deixará para trás nesse passado. Ninguém te conta que o amor da tua vida pode ser, na verdade, o teu pior inimigo. Ninguém te avisa que o sorriso que te acorda todas as manhãs pode esconder um segredo capaz de destruir a tua alma. Eu achava que era o homem mais sortudo de Lisboa. Tinha 35 anos, um apartamento com vista para o Tejo e a Ana. A minha Ana. Mas a sorte, como descobri da pior maneira possível, é uma moeda com duas faces. E a face que eu estava prestes a ver era aterradora. Era uma sexta-feira à noite e estávamos no nosso restaurante favorito no Chiado. O ambiente era perfeito, luzes baixas, vinho verde na mesa, mas o ar entre nós estava pesado, carregado de palavras não ditas. Eu olhei para ela. A Ana estava deslumbrante, como sempre, mas os seus olhos fugiam dos meus. Eu sabia que não podia adiar mais. Respirei fundo, sentindo o nó na garganta apertar. Ana, precisamos de falar sobre o futuro, disse eu, tentando manter a voz calma. Já passaram 5 anos. A nossa vida está estável. Eu quero ser pai. Quero ver um bocadinho de ti, um bocadinho de mim a correr pela casa. A reação dela foi imediata e visceral. O garfo caiu no prato com um barulho metálico que fez as pessoas das mesas ao lado olharem. Os olhos dela encheram-se de lágrimas instantaneamente. Não era apenas recusa, era pânico. Pedro, por favor, sussurrou ela, com a voz trêmula. Já falamos sobre isto. Eu não posso. Não estou pronta. Tenho medo de não ser boa mãe. O meu trauma de infância, tu sabes como é difícil para mim. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do restaurante. Eu senti-me o maior monstro do mundo. Como podia eu pressionar a mulher que amava quando ela estava claramente a sofrer? Pedi desculpa 1000 vezes, paguei a conta à pressa e fomos para casa num silêncio sepulcral. Naquela noite, ela virou-se para o lado e adormeceu, ou fingiu dormir, enquanto eu fiquei a olhar para o teto, sentindo que o meu sonho de ter uma família estava a escorregar por entre os dedos. No dia seguinte, um sábado cinzento, a Ana disse que precisava de espairecer. Ia às compras com as amigas no Colombo e depois talvez passasse no spa. Beijou-me na testa, já recuperada da crise da noite anterior, e saiu. Fiquei sozinho no nosso apartamento silencioso. O silêncio, que antes me trazia paz, agora parecia gritar que faltava algo. Para me distrair, decidi organizar as fotos da nossa última viagem ao Algarve. O meu portátil estava sem bateria, por isso peguei no tablet antigo da Ana, que estava arrumado numa gaveta do escritório há meses. Ela raramente o usava, preferindo o telemóvel novo que eu lhe tinha oferecido no Natal passado. Liguei o aparelho. A bateria ainda tinha carga suficiente. Assim que o ecrã se iluminou, percebi que ela não tinha feito logout das contas antigas. O ícone do Facebook tinha uma notificação pendente. Eu não sou um homem ciumento, nunca fui. Mas algo dentro de mim, talvez um instinto primitivo de sobrevivência, fez-me clicar naquele ícone azul. O perfil que abriu não era o da Ana Costa, a minha esposa. Era um perfil antigo, com o nome de solteira dela, Ana Silva, que eu sabia que ela tinha, mas que ela dizia ter desativado há anos. A última publicação era de 2015. Exatamente um ano antes de nos conhecermos. A curiosidade venceu a ética. Comecei a deslizar pelo feed. Eram fotos normais, festas na faculdade, jantares com amigos, pôres do sol na praia de Carcavelos. Mas então, cheguei a um álbum intitulado O Meu Mundo. O coração parou no meu peito. Senti o sangue gelar nas veias. A primeira foto mostrava a Ana, a minha Ana, numa cama de hospital, a segurar um recém-nascido. A legenda dizia: "Bem-vindo, meu amor maior." O Tiaguinho chegou. A data? 16 de março de 2012. Eu fiquei paralisado. Um filho?
A Ana tinha um filho? As minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei cair o tablet. Continuei a deslizar, desesperado, rezando para que fosse uma brincadeira, um sobrinho, qualquer coisa. Mas não era. Havia dezenas de fotos. O Tiaguinho a dar os primeiros passos. O Tiaguinho no primeiro dia de infantário. E depois, outra foto de hospital. 2014. A Ana a segurar outro bebê, desta vez uma menina. A princesa Matilde veio completar a família. 2 filhos. A mulher que chorou no restaurante na noite passada, dizendo que tinha medo de ser mãe, que não estava pronta, já tinha sido mãe 2 vezes. A minha respiração tornou-se curta, irregular. Levantei-me da cadeira, sentindo tonturas. Fui até a janela para apanhar ar, mas a vista de Lisboa parecia distorcida. Como era possível? Estamos casados há 5 anos. Partilhamos a cama, os sonhos, a conta bancária. Como é que se esconde a existência de 2 crianças? Voltei ao tablet, procurando respostas. Quem era o pai? Onde estavam eles? Encontrei fotos de um homem. Alto, moreno, com um sorriso gentil. Estava identificado como Tiago. Numa das fotos, a legenda dizia: 5 anos de amor com o melhor marido e pai do mundo. Continuei a investigar a cronologia. As fotos paravam abruptamente em meados de 2015. A última publicação era estranha, uma frase vaga: às vezes é preciso deixar tudo para trás para nos encontrarmos a nós mesmos. Deixar tudo para trás? Será que ela se referia às crianças? Corri para o Google e pesquisei o nome do homem, Tiago Mendes, Porto. O perfil dele no LinkedIn apareceu imediatamente. Engenheiro civil. E depois, o Facebook dele, que era público. O que eu vi ali destruiu o pouco que restava do meu mundo. A foto de capa do Tiago era recente, de há 3 meses. Ele estava sozinho com as 2 crianças, que agora estavam enormes. O rapaz devia ter uns 12 anos e a menina 10 pareciam felizes, mas a legenda da foto partiu meu coração ao meio: mais um ano em que somos só nós os 3. Orgulho nestes guerreiros que crescem sem olhar para trás. Eu fiz as contas rapidamente na minha cabeça. 2015. Foi o ano em que a Ana se mudou para Lisboa. O ano em que nos conhecemos num bar no bairro Alto. Ela disse-me que tinha vindo para começar uma nova carreira, que estava solteira e sem amarras. Ela não tinha apenas vindo para Lisboa. Ela tinha fugido. Ela tinha abandonado o marido e 2 filhos pequenos no Porto e nunca, nem uma única vez em 5 anos, mencionou o nome deles. Sentei-me no chão do escritório, com o tablet no colo. A imagem da Ana a chorar no restaurante, a fazer-se de vítima, a falar de medos e traumas, passava na minha cabeça em loop. Não era medo. Era frieza. Era uma mentira calculada. De repente, ouvi o barulho da chave na porta da entrada. Amor? Cheguei. A voz dela ecoou pelo corredor, alegre, despreocupada. Comprei aquele vinho que tu gostas para fazermos as pazes. O som dos saltos altos dela aproximarem-se pelo corredor soava agora como o tic-tac de uma bomba. Eu olhei para a foto das crianças no ecrã e depois para a porta. A mulher que ia entrar por aquela porta não era minha esposa. Era uma estranha. Uma estranha perigosa capaz de apagar os próprios filhos da memória. E eu precisava de saber do que mais ela era capaz antes de fazer o meu próximo movimento. Naquela noite, deitei-me ao lado de uma desconhecida. Senti o calor do corpo da Ana, ouvi a respiração tranquila dela, mas a minha mente estava a 300 quilômetros de distância, numa casa no Porto onde 2 crianças cresciam sem mãe. Tive de reunir todas as minhas forças para não acordar aos gritos, para não exigir explicações ali mesmo, de madrugada. Mas o instinto dizia-me que o confronto direto seria um erro fatal. Se ela foi capaz de apagar 2 filhos da sua história, do que mais seria capaz se sentisse encurralada? Eu precisava de saber a verdade completa, não a versão editada que ela certamente me serviria. Na manhã seguinte, a minha capacidade de representação foi testada ao limite. Beijei-lhe a testa,
engoli o nojo que me subia pela garganta e disse-lhe que tinha surgido uma emergência na empresa, um cliente importante no norte que exigia minha presença imediata. A mentira saiu-me com uma facilidade assustadora, talvez porque eu estava a aprender com a mestre. Ela nem desconfiou, apenas sorriu e pediu-me para lhe trazer uns doces típicos quando voltasse. Aquele sorriso, que antes iluminava o meu dia, agora parecia uma máscara de porcelana fria e calculista. A viagem até ao porto foi feita debaixo de uma chuva torrencial que refletia o caos dentro da minha cabeça. Conduzi mecanicamente, repassando cada detalhe dos nossos 5 anos juntos, procurando falhas, sinais, qualquer coisa que me tivesse escapado. Cheguei à morada que tinha encontrado na internet ao início da tarde. Era uma zona residencial modesta, longe do luxo que a Ana tanto apreciava na nossa vida em Lisboa. Estacionei e esperei. Esperei quase 2 horas até ver um carro familiar encostar. Quando Tiago saiu do carro, o meu estômago deu um nó. Ele parecia cansado, com olheiras profundas e ombros curvados pelo peso de responsabilidades que carregava sozinho, mas havia uma dignidade nele que me desarmou. Não era o vilão de uma história mal contada, era um sobrevivente. Abordei-o com cautela, apresentando-me não como o marido atual, mas como alguém que precisava de respostas. O choque no rosto dele quando mencionei o nome da Ana foi visível, uma mistura de dor antiga e incredulidade. Ele aceitou falar comigo num café próximo, longe dos olhares dos vizinhos e, principalmente, longe das crianças. O que o Tiago me revelou naquela mesa de café transformou a minha tristeza em terror puro. Eu esperava ouvir a história de uma mulher imatura que não estava pronta para a maternidade, mas a realidade era muito mais sinistra. Ele contou-me, com a voz embargada mais firme, que a partida da Ana não tinha sido um ato impulsivo de desespero. Tinha sido uma fuga planeada ao milímetro durante meses. Ela não se limitou a deixar a chave de casa e ir embora, ela destruiu-o financeiramente antes de sair. Descobri que, nas semanas anteriores ao abandono, a Ana tinha falsificado assinaturas e transferido todas as poupanças da família, dinheiro que estava destinado à educação das crianças, para uma conta offshore que ele nunca conseguiu rastrear. Ela deixou-o com dívidas enormes, um crédito habitação por pagar e 2 bebés a chorar, enquanto ela fugia para Lisboa para viver a vida de solteira de luxo que sempre desejou. E o pior não foi o roubo financeiro, foi o assassinato de caráter. Para justificar a sua saída perante a família dela, ela inventou histórias horríveis sobre o Tiago, acusando-o de ser controlador e agressivo, isolando-o socialmente enquanto ela saía como a vítima sofredora que precisava de se salvar. Ouvi tudo aquilo em silêncio, sentindo o sangue gelar. As peças do puzzle encaixavam-se com um clique aterrorizador. Lembrei-me subitamente de como a Ana insistia sempre em gerir as nossas finanças, de como ela me convenceu a colocar o apartamento em nome de ambos, apesar de eu ter pago a entrada sozinho, e das oportunidades de investimento, vagas para onde ela transferia parte do meu salário todos os meses. Eu não estava apenas casado com uma mulher que abandonou os filhos, estava a dormir com uma predadora que seguia um padrão meticuloso. Saí daquele café a tremer, não de frio, mas de raiva e medo. O Tiago apertou-me a mão no final, com um olhar de pena que me feriu o orgulho. Ele avisou-me para ter cuidado, para verificar tudo, porque quando a Ana decide que um capítulo acabou, ela queima o livro inteiro. Voltei para o carro e a primeira coisa que fiz foi abrir a aplicação do banco no telemóvel. O meu saldo parecia normal à primeira vista, mas agora eu olhava com outros olhos. Havia movimentos, pequenas transferências constantes para contas que eu não reconhecia. O ciclo estava a repetir-se. Eu já não era o marido apaixonado que queria ser pai, eu era a próxima vítima de um golpe que já estava em andamento. A minha viagem de regresso a Lisboa não foi um regresso a casa, foi uma marcha para uma guerra silenciosa onde eu tinha de ser mais esperto, mais rápido e mais implacável do que a mulher que jurou amar-me. Voltei para Lisboa transformado. O homem que tinha saído daquele apartamento, confuso e magoado, já não existia, no seu lugar estava alguém frio, calculista e disposto a jogar o jogo sujo que a Ana tinha iniciado. A primeira coisa que fiz ao entrar em casa foi abraçá-la com uma intensidade que ela interpretou como saudade, mas que na verdade era minha forma de testar o meu próprio estômago. Senti o cheiro do perfume dela, o mesmo que me tinha seduzido durante 5 anos, e agora só conseguia sentir o odor da traição.
Ela perguntou-me como tinha corrido a viagem e eu menti com uma facilidade que me assustou, inventando uma história elaborada sobre clientes difíceis e negociações complexas, enquanto a minha mente registrava cada microexpressão do rosto dela, procurando os sinais da duplicidade que agora eram tão óbvios. Nos dias que se seguiram, iniciei uma operação silenciosa de desmantelamento. Enquanto a Ana dormia ou ia para o ginásio, eu reunia-me com advogados especialistas em divórcio litigioso e auditores forenses. O que descobrimos foi devastador, mas confirmou o aviso do Tiago. A Ana não estava apenas a gastar dinheiro, ela estava a construir uma saída. Havia transferências camufladas como consultorias de decoração para empresas fantasma, levantamentos de dinheiro vivo que não batiam certo com as nossas despesas e, o mais grave, documentos preparados para a venda de ativos que eu nem sabia que estavam em risco. Ela estava a preparar o terreno para me deixar na ruína, tal como tinha feito com o primeiro marido, provavelmente à espera apenas do momento certo para desaparecer. Percebi que confrontá-la com o que sabia seria inútil, ela negaria, choraria, far-se-ia de vítima e, pior, teria tempo para esconder o dinheiro que já tinha desviado. Eu precisava de algo definitivo. Precisava de apanhar em flagrante delito, num ato tão inegável que nenhum tribunal lhe daria ouvidos. Foi então que desenhei a armadilha perfeita, usando a única fraqueza que ela não conseguia controlar, a ganância. Durante um jantar que preparei cuidadosamente, contei-lhe a minha grande mentira. Disse-lhe, com entusiasmo fingido, que a tal viagem ao norte tinha resultado num negócio secreto, a venda de uma patente de software que eu estava a desenvolver há anos. Falei-lhe de valores exorbitantes, números que fariam qualquer pessoa perder a cabeça, e vi imediatamente a mudança nos olhos dela. Aquele brilho predatório acendeu-se. A fadiga e as dores de cabeça, que ela usava como desculpa para evitar a intimidade, desapareceram magicamente. De repente, ela estava totalmente focada em mim, ou melhor, na fortuna imaginária que eu acabará de colocar na mesa. Sugeri que devíamos colocar esse dinheiro numa nova conta conjunta, um fundo de liberdade para o nosso futuro, talvez para comprar aquela casa de férias no Douro de que ela tanto falava. Ela concordou com uma rapidez suspeita, sugerindo até que tratássemos disso imediatamente para evitar impostos. Eu concordei, entregando-lhe os dados de acesso a uma conta que eu tinha criado especificamente para este fim. O que ela não sabia era que aquela conta estava armadilhada digitalmente. Cada cêntimo depositado era monitorizado, e qualquer tentativa de transferência para o exterior acionaria alertas imediatos, e mais importante, constituiria prova criminal de tentativa de apropriação indevida, dado que o dinheiro tinha origem numa herança fictícia que eu estruturei legalmente para ser um bem próprio, não conjugal. O teste final aconteceu na manhã de terça-feira. Depositei uma quantia significativa na conta, dinheiro que reuni vendendo alguns investimentos pessoais, o suficiente para ser o isco perfeito. Disse-lhe que ia passar o dia em reuniões incontactável e saí. Não fui para o escritório. Fui para um café do outro lado da rua, abri o meu portátil e esperei. Não tive de esperar muito. Às 10h30 da manhã, o meu telemóvel vibrou com um alerta. Ela não perdeu tempo. Estava a tentar mover a totalidade do saldo para uma daquelas contas offshore que o Tiago me tinha ajudado a identificar. Observei a barra de progresso da transferência no meu ecrã, sentindo uma mistura de triunfo e uma tristeza profunda. Ela tinha mordido o isco. Naquele momento, ela não estava apenas a roubar o meu dinheiro, estava a assinar a sua própria sentença. Cancelei a operação remotamente no último segundo, gerando um erro técnico para ela, mas guardando o registro da tentativa como prova forense irrevogável. Ela ligou-me minutos depois, em pânico contido, a perguntar se havia algum problema com o banco. Respondi-lhe com a voz mais calma do mundo que devia ser um erro de sistema e que resolveríamos tudo ao jantar. O que ela não sabia era que o jantar dessa noite não seria a dois. Seria o palco da sua destruição pública. O jantar naquela noite foi uma encenação macabra, digna de um Oscar. Convidei os pais da Ana, os meus sogros exemplares, para uma celebração especial. A mesa estava posta com a nossa melhor porcelana, o vinho era um reserva do Douro caríssimo, e a tensão no ar era tão espessa que se podia cortar a faca, embora só eu soubesse a verdadeira razão.
A Ana estava visivelmente agitada, verificando o telemóvel debaixo da mesa a cada 2 minutos, provavelmente à espera de que o suposto erro técnico do banco se resolvesse para poder fugir com o meu dinheiro. Os pais dela, cúmplices silenciosos de toda a sua vida, sorriam-me com aquela benevolência condescendente, elogiando o meu sucesso e a sorte imensa que a filha tinha tido ao encontrar um homem tão generoso. Mal sabiam eles que a sorte tinha acabado de mudar de mãos de forma definitiva. Esperei que servissem o prato principal para me levantar. Disse que queria fazer um brinde à verdade, um conceito que naquela casa parecia ser tão raro quanto um diamante negro. A Ana sorriu, um esgar nervoso, esperando talvez um anúncio sobre a venda da patente ou uma nova viagem de luxo. Em vez de levantar o copo de cristal, tirei um envelope pardo volumoso de debaixo da minha cadeira e coloquei-o no centro da mesa com um baque surdo. O som ecoou na sala de jantar como um tiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, sufocante. Com movimentos lentos e deliberados, comecei a espalhar o conteúdo do envelope sobre a toalha imaculada. Não eram papéis de um negócio milionário. Eram fotografias. Dezenas delas. O Tiaguinho andar de bicicleta, a Matilde no recital da escola, o Tiago sozinho com eles no parque. A reação foi visceral e imediata. A Ana ficou branca como a cal, o garfo caiu-lhe da mão e o som metálico contra o prato foi ensurdecedor. Mas o que me feriu mais, o que cravou a faca ainda mais fundo no meu peito, não foi o choque dela, foi a falta de choque dos pais. Eles não olharam para as fotos com confusão ou perguntas, olharam com pavor e reconhecimento. Eles sabiam. Eles sempre souberam. Aqueles avós tinham ajudado a filha a pagar a existência dos próprios netos para que ela pudesse caçar um novo marido rico em Lisboa sem o fardo do passado. Eram todos parasitas da mesma estirpe. Sem lhes dar tempo para inventarem desculpas, coloquei o segundo documento na mesa, o registro informático da tentativa de transferência bancária daquela manhã, com o IP rastreado, a hora exata e o destino da conta offshore. Expliquei-lhes, com uma calma que me assustava a mim próprio, que aquilo não era um erro conjugal, era a prova digital de uma tentativa de furto qualificado. A Ana tentou abrir a boca, tentou invocar as lágrimas que sempre funcionaram, balbuciando algo sobre garantir o nosso futuro, mas eu cortei-lhe o ar com um olhar de desprezo absoluto. Eu já não vi a mulher que amava, vi apenas uma fraude sentada à minha mesa. Por fim, entreguei-lhe o golpe de misericórdia, um dossiê azul com o timbre do meu escritório de advogados. Eram os papéis do divórcio, mas não um divórcio comum. O meu advogado tinha acionado uma cláusula específica do nosso acordo pré-nupcial sobre má-fé contratual e ocultação dolosa de passivo e dependentes. Ao esconder a existência de 2 filhos e dívidas anteriores, e ao tentar desviar fundos conjugais, ela tinha anulado qualquer direito à partilha de bens adquiridos. A lei estava do meu lado. Ela sairia daquele casamento exatamente como entrou, com absolutamente nada. O apartamento era meu, comprado antes do casamento, o carro estava em nome da empresa, e as contas conjuntas tinham sido congeladas judicialmente há 1 hora. Disse-lhes, com a voz firme, que tinham 10 minutos para sair da minha casa antes que eu chamasse a polícia para reportar a tentativa de roubo financeiro. Ver a arrogância desmoronar-se na cara deles e dar lugar ao desespero puro foi a vingança mais amarga, mais necessária, da minha vida. O som da porta bater nas costas da Ana e dos pais dela foi, sem dúvida, a sinfonia mais libertadora que já ouvi em toda a minha vida. Fiquei ali, sozinho na sala de jantar com a mesa ainda posta e o vinho a respirar no decanter, e pela primeira vez em meses, o ar que entrava nos meus pulmões parecia puro. Não senti o vazio da solidão, senti a plenitude de quem acabou de escapar de um edifício em chamas segundos antes do colapso. Naquela mesma noite, chamei um serralheiro de urgência para mudar todas as fechaduras, um gesto simbólico e prático que marcou o fim definitivo daquele capítulo tóxico. O processo de divórcio que se seguiu foi uma guerra de trincheiras, mas eu estava armado até aos dentes. A Ana tentou de tudo. Tentou difamar-me nas redes sociais, inventando histórias sobre abuso psicológico, e tentou comover o tribunal com lágrimas ensaiadas sobre como tinha sido coagida a assinar o acordo pré-nupcial. Mas a justiça, embora por vezes lenta, não é cega perante provas documentais irrefutáveis.
O registro da tentativa de transferência bancária, cruzado com a ocultação dolosa dos filhos e as dívidas que ela trazia do passado, destruiu qualquer credibilidade que ela pudesse ter. O juiz não só validou o acordo pré-nupcial como a condenou a pagar as custas processuais, deixando-a numa situação financeira ainda mais precária do que aquela em que se encontrava quando nos conhecemos. Ouvi dizer, através de amigos comuns que rapidamente se distanciaram dela quando a verdade veio ao de cima, que a Ana voltou para a pequena cidade dos pais. O estilo de vida glamouroso de Lisboa, as viagens, os jantares caros, tudo isso desapareceu. Hoje, ela trabalha numa loja de retalho local, presa na mesma mediocridade de que tentou fugir a qualquer custo, vivendo sob o mesmo teto que os pais que ajudaram a tecer a teia de mentiras. É um castigo que a vida lhe impôs, não por ter falhado como mãe, mas por ter escolhido a fraude como modo de vida. No entanto, a minha vingança pessoal não me trouxe a paz que eu procurava. O que realmente me assombrava eram aquelas duas crianças no porto, o Tiaguinho e a Matilde. Eles eram as verdadeiras vítimas desta tragédia, inocentes que cresciam sem saber por que é que a mãe os tinha apagado da memória. Eu sabia que não podia, nem devia, tentar substituir o pai deles, o Tiago, que se revelou um homem de uma integridade inabalável. Mas sentia que tinha uma responsabilidade moral de equilibrar a balança do universo. Meses depois do divórcio estar finalizado, tomei uma decisão silenciosa. Peguei no dinheiro que tinha usado como isco para apanhar a Ana, aquela quantia substancial que ela tentou roubar, e criei um fundo fiduciário anônimo em nome das crianças. Contactei um escritório de advogados no Porto para gerir tudo, garantindo que o Tiago nunca soubesse a origem exata do dinheiro, apenas que era uma bolsa de mérito privada destinada a garantir a universidade e o futuro dos filhos. Saber que aquele dinheiro, que a ganância da Ana quase destruiu, serviria agora para construir o futuro que ela lhes negou, foi o verdadeiro encerramento de que eu precisava. Foi a minha forma de transformar o mal em algo construtivo. O tempo, como sempre, encarregou-se de curar o resto. Aos poucos, a desconfiança que a Ana tinha plantado em mim começou a desvanecer-se. Aprendi que nem todas as pessoas usam máscaras e que a honestidade radical é o único alicerce possível para o amor. 2 anos depois, conheci a Clara. Não foi uma paixão avassaladora e cheia de mistérios como com a Ana, foi algo calmo, transparente e seguro. No nosso segundo encontro, ela falou-me das suas dívidas estudantis, dos seus medos e dos seus sonhos, sem filtros nem edições. Foi aí que soube que estava seguro. Hoje, enquanto escrevo isto, olho para o tapete da sala onde um bebê de 6 meses tenta gatinhar em direção a um brinquedo colorido. O meu filho, o Duarte. Quando seguro nos braços, sinto um peso e uma responsabilidade que a Ana nunca conseguiu compreender. Ser pai não é apenas biologia, é presença, é verdade. É estar lá quando as luzes se apagam e o espetáculo termina. A Ana procurava uma vida de aparências perfeita, sem perceber que a perfeição reside na confusão real e honesta de uma família que não tem nada a esconder. A minha história não é sobre um homem que foi enganado, é sobre um homem que precisou de ser quebrado para descobrir que a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única estrada que nos leva a casa. A Ana é agora apenas um fantasma, uma lição amarga que me ensinou a valorizar a luz. E enquanto vejo meu filho sorrir, sei que a maior vingança contra quem nos mente não é o ódio, é a felicidade genuína, construída sobre a rocha sólida da verdade. Eu venci, não porque a destruí a ela, mas porque me reconstruí a mim.